que é o programador CS. Nessa aula a gente vai fazer aquilo que vocês tanto me pediram. O template aceita ou aceita. A primeira coisa que eu quero que você faça, vai ali na descrição, faz o download do arquivo index, que você vai ter esse mesmo arquivo aqui que eu tenho, somente com as cores que a gente vai utilizar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar a estrutura. Então viemos aqui, ó, uma div, conteúdo, um H1 que vai ser o nosso título, então vamos colocar aqui, ó, você quer namorar comigo? Ponto de interrogação, beleza. E agora uma div que vai ficar englobando os dois botões. Caixa interno, beleza. Agora dois botões, então button, sim e não. Perfeito, vamos atualizar aqui, eles já vão aparecer depois que a gente salvar, claro. Aí já estão aparecendo, agora a gente vai fazer o layout. Primeira coisa, vamos colocar o background que a gente precisa. Então viemos aqui, ó, background image, URL, e vou colocar a URL essa daqui. Essa URL não é uma imagem final. Cada vez que a gente acessar essa URL, ele vai trazer uma imagem nova para a gente. Então por isso que se a gente acessar aqui a URL, ficar colocando, olha só, ele vai sempre trazer uma imagem diferente aqui para a gente. Então vamos ver aqui, ó. Ele já está trazendo a imagem. Conforme a gente vai atualizando, ele vai trazendo uma imagem diferente. Isso aqui fica bem bacana, né? Porque o projeto não fica igual sempre. Agora, aqueles padrões. A gente não quer uma imagem ficar repetindo aqui para baixo, então vamos trocar essas coisas aqui. Background repeat, no repeat. E um background size cover para ele tomar o espaço que ele precisa. Perfeito. Agora vamos deixar isso aqui com uma altura de 100 VH. Ele vai tomar a altura de toda a tela, perfeito. A gente vai ter que deixar esse conteúdo aqui no meio, então podemos utilizar aqui um display flex, align items center e um justify content center. Atualizamos bem no meio, perfeito. Agora a próxima coisa, vamos mexer já nesse conteúdo aqui. Então vamos colocar aqui, ó, conteúdo. O background color dele vai ser o cor caixa aqui. Então vamos ter que chamar ele no formato de variável. Beleza, já vai ficar aqui branquinho, perfeito. Vamos colocar um border radius nele de uns 15 px, tá bacana. E um padding também de uns 50 px, perfeito. Vamos alinhar esse texto aqui no meio, center, e aí fica tantos botões quanto o texto. E vamos colocar um box shadow nele aqui também. 0, 5px, 15px, e vamos pegar a variável de cor sombra 03. Aí, ficou bem bacana. Agora o nosso próprio H1. Selecionamos ele aqui. Font size uns 13 ficou bem grande. O color dele, vamos deixar ele como cor branco. Tem que ser via variável. Vamos colocar um margin bottom nele de uns 30 px para ele espaçar um pouquinho desse daqui. E um text shadow aqui para não acontecer exatamente isso aqui. Ó. A gente não está conseguindo ler. Quando o fundo é muito claro e essa letra aqui também é branca. Então vamos colocar aqui um 0, 2px, 5px e o variável no 5. Vamos do 5 aqui mesmo. Vamos ver como é. Ah, agora já. Mesmo que o fundo seja mais claro, né, a gente consegue ler por causa dessa sombra. Isso aqui é uma dica bem bacana quando você tiver esse problema aqui. Agora só falta a gente mexer nos botões. Então vamos selecionar eles aqui. Vamos colocar o background color. Aqui vai ser o cor primária escurecida via variável. Ele não vai ter border, então o border dele vai ser none. Text align center. Padding, vamos colocar um 15px e um 32 na lateral, e ficou bacana. Um display inline block, caso a gente queira mexer no tamanho dele. Um font size de uns 16px. O cursor vai ter que ser pointer sempre, e uma margem de uns 4px, 16px para ele ficar um espaçamentinho legal aqui. Bacana. A gente vai ter que mexer no border radius dele. Vamos colocar aqui uns 20px. Tá bacana. Talvez um pouquinho mais, uns 25. Aí, ficou arredondadinho. Perfeito. Não podemos esquecer da color. Então, var, cor branca. Aí.
E ele também vai ter uma sombrinha. Então vamos pegar esse daqui mesmo e vamos trocar só o final aqui para 2. Existe o 2, né? 2 está aqui. Então só vamos. Aí ficou com uma sombrinha bem de leve. E agora o transition. 3 segundos. All easy. Para quando ele tiver as transições. Perfeito. E agora vamos fazer uma transição bem leve. Só quando passar o mouse aqui em cima mesmo. Então, button. Over. O background color dele a gente pode modificar para o cor primária. Vamos ver. E a gente pode dar uma deslocadinha nele aqui. Vamos fazer assim, ó, transforme, translate, y-5px, acho que é demais. Vamos ver. Ficou um pouquinho demais, né? Vamos jogar um -2 aqui, que ele fica um pouquinho mais leve. Ainda tem uma transição, fica bem legal isso aqui. E agora tem um porém, como a gente está mexendo aqui com um certo tipo de input, se a gente der um tab aqui, olha só, ele fica selecionado aqui. Então a gente pode suprimir isso aqui utilizando o focus. E a gente vai pegar o outline dele e vai dizer que é none. E daí, se a gente tentar agora, o tab já não está mais selecionando. Perfeito, então a parte do layout já matamos. Agora vamos para o JavaScript. Então viemos aqui no body, no final dele, script. Caso a pessoa seja muito rápida e a pessoa consiga passar o mouse antes da página carregar completamente, vamos se prevenir e vamos colocar aqui ó, um document.add_event_listener e a gente vai ficar escutando a DOM ser carregada. Então quando ela for carregada, aí sim a gente vai mexer no que a gente quer, a gente vai adicionar o nosso JavaScript aqui. E agora a gente vai ter que ficar sabendo de alguma forma, quando alguém chegar com o mouse aqui perto ou chegar em cima dele, a gente tem que ficar sabendo disso. Então a gente pode adicionar um escutador, só que a gente precisa adicionar o escutador em um elemento específico. Como que a gente faz isso? Vamos primeiro colocar um ID aqui, chamado botão negativo, e daí a gente vai selecionar ele aqui dentro. Vamos criar uma const aqui chamado botão negativo. E vamos pegar aqui, document.carrySelector, e a gente vai selecionar via o jogo da velha, via o ID. Vamos ver se ele já está funcionando. Vamos dar um log aqui. Viemos aqui no inspetor, console, salvamos, atualizamos e olha só, está pegando nosso botão. Perfeito, é isso que a gente quer. Agora a gente vai ficar escutando dentro desse botão aqui, Add Event Listener. E agora a gente vai ficar escutando. Quando alguém chegar com o mouse over, mouse nele, a gente faz alguma coisa. Então vamos colocar aqui uma função anônima, só para ficar escutando. Vamos pegar e vamos trazer esse log aqui para dentro. Então vamos colocar assim, ó. Mouse entrou. Atualizamos e olha só, quando o mouse chega, ele pode quase nem chegar a tocar. Aqui ele quase chega a dar bug, né? Mas enfim, ele quase não chega a tocar e ele já vai sair da posição, que é isso que a gente quer, né? Existem várias formas de resolver esse problema. Eu vou mostrar uma delas, que é o quê? Vamos imaginar essa tela aqui como se fosse um gráfico. Eu vou gerar dois números aleatórios e vou dizer, olha botão, quando eu chegar com o mouse perto, vai para essa posição que eu estou te dizendo aqui. Quando eu chegar com o mouse perto dele de novo nessa nova posição, vai para esse outro local. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, colocar um const x por causa que o gráfico tem x e tem y. E a gente vai utilizar aqui, ó, math.random, que é o quê? Uma função do próprio JavaScript, da parte de matemática, que ele gera um número aleatório. Então se a gente vir aqui, ó, olha só, ele vai gerar números aleatórios. Porque olha o que aconteceria. Eu poderia colocar aqui, ó, 0,44. Ele vai ficar sempre 0,44. Sempre bem pertinho aqui. E só dá 0, 0, 0. Enfim, ele sempre ficaria aqui nas posições mais iniciais. A gente não quer isso. A gente quer que ele fique andando pela tela. Só que hoje, essa tela aqui deve ter talvez 600 pixels de largura. Só que se der um número 1000 aqui, ele vai sumir da tela. Pô, isso eu não quero. Eu quero que ele fique ainda dançando e esquivando dentro dessa tela aqui. Então a gente vai ter que saber o tamanho, a largura dessa tela. Então vamos pegar o math.random vezes window.innerWidth. O que é o window.innerWidth, Cassiano? Se a gente vir e colocar aqui, olha só. É a largura dessa janela aqui. Se eu aumentar um pouquinho essa janela e executar de novo, 1093. Ó, agora ele já não muda. Então vamos deixar aqui na posição que estava aqui. Então agora a gente já tem a largura total dessa tela. A gente vai fazer o math.random vezes a largura da nossa tela. Perfeito. Só que tem uma coisa, a gente tem a largura total, só que a gente já tem o botão aqui. Então a gente vai fazer a largura total da tela menos a largura desse botão.
A gente vai pegar aqui o inner if menos, como que a gente vai pegar a largura desse botão? Vamos selecionar ele aqui, porque a gente já tem ele aqui em cima, ponto client width. Perfeito, agora a gente já tem o nosso número aleatório. Vamos pegar aqui, vamos ver o que ele está mostrando no X. Então, se a gente vir aqui com o mouse, olha só, ele está gerando números aleatórios, perfeito. Só que a gente não precisa desse número aqui depois do ponto, né? A gente pode arredondar isso aqui. E tem como fazer isso. A gente vai utilizar o math.floor, encapsula tudo isso daqui com o parênteses, e olha agora, ele gera números inteiros. Perfeito. É isso aqui que a gente quer, só que agora a gente quer fazer também para o y. Então vamos colocar aqui o y. A gente está fazendo aqui o math.floor, inner.width, só que isso daqui é a largura e a gente quer o que agora? A gente quer a altura. E aqui também a altura do botão. Então agora vamos pegar e vamos dar um log aqui no x e no y. Cada vez que a gente chega perto, olha só, ele está modificando. Pode ver que o número é bem menorzinho, né? Porque a gente tem menos altura do que largura. Agora, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que dizer que esse botão, quando eu chego perto, ele vai para essa próxima posição. Então, a gente vai ter que mexer na estilização dele. Só que na estilização aqui dentro pelo JavaScript. Então, vamos selecionar aqui, ó, botão negativo, .style, .position. Primeiro, a gente vai modificar a posição dele e a gente vai dizer que a partir de agora, ele vai ser absoluto. Beleza, e agora a gente vai ter que dizer qual que é a posição lateral dele. Então, vamos selecionar aqui, style.left. E a gente vai ter que utilizar o nosso X aqui. Só que se a gente colocar assim, ó, o left e o top dele, Y e X, vai dar um probleminha. Olha só, ele não está funcionando. Por quê? Vamos verificar aqui o que aconteceu. Vai vir elementos. Está aqui absoluto mas não está colocando aqui o nosso valor, porque eu coloquei o valor aqui. Além da gente estar colocando aqui número, ele espera que seja texto e que tenha um tipo de tamanho. Então, como que a gente pode fazer isso? Via template string. Então, vamos colocar aqui, ó, o nosso x. Ele vai vir para cá e a gente vai colocar aqui px. Vamos fazer a mesma coisa aqui. E aqui a gente troca por y. E agora, se a gente fechar aqui, olha só. Agora ele fica esquivando já quando eu chego perto. Ó, caiu aqui para trás da minha foto, eu não consigo mais. Mas atualizo e ele fica dançando. Então a pessoa agora não consegue mais chegar com o mouse. E mesmo que ela chegue com o mouse, que ela tente clicar, né, o botão em si ele não tem função nenhuma. Mas agora a gente vai trabalhar com a função de quando a pessoa clicar no sim. Então aqui vai ser bem simples. Vamos criar aqui somente uma function. E vamos colocar aqui, ó, evento de clique. Não vai ter parâmetro nenhum. E quando a pessoa clicar, vamos só redirecionar ela para outra página que a gente quiser. Então, vou colocar aqui o location.href. E aqui você pode colocar o link do YouTube, um vídeo, enfim. Redirecionar para onde você quiser. Eu vou redirecionar para aquele vídeo do The Office. Caso você queira, tá ali na descrição também. Vou só colocar ele aqui. Só que nesse formato aqui ainda não vai funcionar, porque a gente só criou a função. A gente não deu nenhuma função ao botão. Então, viemos aqui no botão e vamos colocar assim, ó, onClick, executa essa função aqui. Então, agora vamos testar. Se eu chego perto do não, ele fica esquivando e mesmo que ele consiga chegar no não e tentar clicar, não vai acontecer nada porque não tem nenhuma funcionalidade aqui. Se ele for clicar no sim, aí ele vai redirecionar para o que você quer aqui. Finalizamos mais um projetinho. Esse daqui ficou muito bacana. Espero que você tenha gostado e vou ter que pedir, né? Use com consciência esse projetinho aqui, tá bom? Grande abraço do Programador CS.